Oi gente, hoje eu quero contar a minha história. Por que foi que eu me tornei médica veterinária? Meu nome é doutora Rosiane Steca. Eu me formei em 1994 na Universidade Federal e lá que eu comecei a me desenvolver e me tornar quem eu sou hoje. Então, eu quero contar para vocês a minha história, por que eu me tornei médica veterinária. Então, tem uma ligação desde a minha infância. Eu me lembro desde quando eu era bem pequena, quando eu ia passar as férias na casa da minha avó, lá em Uberlândia. Ela tinha um jardim muito grande. Nesse jardim sempre aparecia gatinhos e cachorrinhos de rua também. Porque ali, naquele lugar ali no jardim, eu sempre brincava, fazia comidinha, cozinhadinho com as minhas primas. E os gatinhos doentinhos apareciam sempre lá e também esses cachorrinhos. Aquilo me doía profundamente, porque eu tenho um lado muito maternal também, humano. E aqueles bichinhos ali chorando de fome, doentinhos, tomavam chuva, aquilo imediatamente já fazia com que eu os pegasse, abraçasse e levasse para dentro de casa. A minha avó ficava doidinha, lógico, porque os talheres, os pratos da cozinha, todos vinham para o jardim. E aí a minha brincadeira de criança ali nas férias passou a ser fazer comidinha com as minhas primas para alimentar esses animaizinhos de rua. E assim foi crescendo a minha afinidade. Toda vez que a gente ia brincar na rua, via os animaizinhos ali sem dono, sofrendo, aquilo ali automaticamente já trazia para cima de mim. E ali os meus parentes, meus tios, meus pais sempre falavam: essa menina vai ser veterinária, essa menina vai ser veterinária. Só que naquela época, mulher se tornar veterinária, isso aí já tinha resistência já na família, porque ser veterinário ali naquela época da minha infância, 1980 e tal, era uma profissão só para homens. Só que aquilo ali nunca saiu de dentro de mim. Então ali eu cresci na minha adolescência, sempre tendo animais, né, cãezinhos dentro de casa, animaizinhos. Uma vez eu até coloquei minha mãe e meu pai para colocar uma galinha com um monte de pintinhos no quintal, de tanto que eu tinha afinidade de ter aqueles bichinhos, principalmente filhotinhos. Aquilo ali sempre mexeu comigo. E aí foi assim, sempre a minha vida sempre esteve envolvida com os animais. Só que dentro de mim também, o meu outro lado sempre foi muito de organização, muito metódica. Eu sou reservada, até mesmo para gravar esse vídeo para vocês. Para mim, eu tive que trabalhar minha cabeça, meu coração, para pôr essa importância de contar a minha história. Tanto é que eu tenho aqui 26 anos de profissão, já temos aí muitas pessoas, né, já me conhecem muito de nome, mas me vê de cara aqui, mostrando a minha cara para vocês no Instagram, contando a minha história, eu nunca fui. Por quê? Porque eu sou muito reservada. Então esse meu lado de ser reservada, conservadora, né, muito maternal, sistemática, sistematizada, também me levou a olhar para a profissão do meu pai, que meu pai sempre foi da área administrativa, sempre da área organizacional. E ali, quando foi para me prestar meu vestibular, mesmo já tendo em casa, eu tinha em casa 6 cachorrinhos e 3 gatinhos de rua, eu fui fazer administração de empresa. Só que ali eu fiz 2 anos de administração, comecei a trabalhar em banco. Ou seja, eu comecei a fugir do meu propósito, né, daquilo que estava dentro da minha alma. E aí até que um dia eu já trabalhando no banco, tá, já envolvido lá, meu pai todo feliz, né, porque, enfim, a filha dele esqueceu da parte veterinária, que é uma profissão masculina. E eu falei, não vou, eu amo os animais, a minha vida é cuidar da saúde dos animais, resolver o problema da saúde dos animais. E aí, de repente, eu larguei o emprego e larguei a faculdade de administração de empresa. Meu pai ficou acho que uns 40 dias sem falar comigo, mas eu fui em cima do meu objetivo. Entrei num cursinho para fazer química e biologia, não, química e física, se não me engano, química e física. Pronto, aí de cara já passei na faculdade veterinária e mergulhei nesse universo, e aí veio a minha plena felicidade, começou a desabrochar. E aí depois, um ano depois que eu comecei a fazer minha faculdade de veterinária, eu me casei. E aí me casando, tal, tudo bonitinho, né, mil maravilhas, aquele sonho de moça, né, casada, com 4 meses e meio de casada eu engravidei.
E a faculdade era integral, tinha que estudar o dia todo, eram grupos de estudo, muita coisa, muito pesado, né? A Universidade Federal, para você conciliar, né? Casamento, a criação, eu já criava alguns cães já, né? Sempre, eu amo filhote, então aquele negócio de filhote sempre teve junto de mim. E eu tinha uma pequena criaçãozinha de poodles na minha casa. Porque o que é que acontece? Se você deixa a sua fêmea acasalar, se prepare, os filhotinhos você vai ficar com todos eles. E foi assim que começou eu criar cachorro. Eu tinha um casal de poodles, eles tiveram filhotes e quem disse que eu tive coragem de desfazer dos filhotes? Não, fiquei com todos eles para mim. E ali foi crescendo aquela criação de poodles e tal. E ali eu já tinha então, fazendo faculdade integral, grávida, com aquela toda rotina de casa, tudo casamento, né? E depois que o meu primeiro filho nasceu ali, eu tive que me virar nos 30 para dar conta da faculdade, dar conta da minha responsabilidade de cuidar da casa, da vida do lar, de casamento e tal. E eu passei, a única forma que eu conseguia, né, desenvolver todos os meus estudos, porque mesmo sendo casada, tendo filho e tal, trabalhando também, eu era uma das melhores alunas da escola, da faculdade, né? E o único horário que eu realmente eu tinha para estudar, me dedicava, era 4 horas da manhã. E até hoje eu acordo muito cedo porque eu aprendi a estudar de madrugada. Então, e ali foi, né? Eu fui estudando todos os dias, aquela rotina de 4h30 da manhã já estava estudando. Me formei e ali dentro da faculdade, a medicina veterinária, ela tem um amplo leque de muitas coisas. Você pode direcionar para várias áreas da faculdade, só que eu sabia o que eu queria, né? Eu já sabia que a minha área era de pequenos animais, cuidar dos cães e dos gatos. Então, durante todo o meu curso, eu me direcionei para essa área. E no segundo ano de faculdade, mesmo com o nascimento do meu primeiro filho, já fazia estágios também em algumas clínicas que já tinha aqui em Goiânia. Então, assim, 3 vezes por semana eu já estava fazendo estágio. E aquilo ali eu fui crescendo e aprendendo muita coisa e aplicando na faculdade, me ligando ali naqueles professores ali que se destacavam tanto naquela área que eu queria, e assim foi o meu desenvolvimento, né? Quando foi para formar, eu fiz o meu estágio em Belo Horizonte. Meu filho já estava já com 3 anos e pouco, 3 aninhos, né? Então o estágio obrigatório, eu fui procurar estudar nas melhores universidades. E aí, através de um professor que gostava muito de mim, que era o professor Paulo, ele conseguiu para mim esse estágio lá em Belo Horizonte, Universidade Federal. E eu fui tão abençoada nesse estágio que todas as minhas horas, né, que eu tinha que programar, eu consegui fazer em 3 anos e meio lá. E assim, os casos clínicos que surgiram lá na época eram casos clínicos que não tinha aqui em Goiânia. Então eu trouxe casos clínicos desafiadores, muito legais, tal, ou seja, no meu TCC eu fiquei com 10. Então quando eu me formei, e já vendo aquela necessidade do mercado que não atendia o que eu precisava para os meus cães que eu tinha em casa, aqui em Goiânia não existia nada de um pet shop mais legal, que tivesse mais acessórios, mais medicamentos, alimentação para os animais. E com essa visão, né, que eu tenho assim, mais holística, de empresarial, vamos dizer assim, naquela época eu já montei de cara, né, um pet shop. De fato, um pet shop, porque aqui em Goiânia só tinha casa agropecuária. Então eu fiz alguns cursos em São Paulo, eu fui ver como que estava lá em São Paulo o desenvolvimento nesse mercado pet, já comecei aqui para trazer para Goiânia um pet shop, né, e já com um consultório junto, que atendesse as necessidades dos animaizinhos aqui em Goiânia. Ou seja, foi um sucesso. A gente começou com uma portinha, eu vou colocar para vocês a foto de como foi que a gente começou. Tá, e rapidamente, em 6 meses, a portinha do lado já desocupou, que era uma distribuidora de gás. A gente já colocou já alugamos aquele espaço ali. E com 1 ano e meio eu já estava fazendo uma reforma grande naquele imóvel, porque cresceu muito rapidamente, né? Porque a gente estava sempre trazendo inovação, buscando. Eu já comecei a fazer muitos cursos em São Paulo para poder atender, né, esse mercado pet. Ou seja, a gente foi crescendo, e a grande virada, né, onde deu um crescimento muito rápido mesmo aqui com a gente, foi quando se deu um curso aqui em Goiânia de
especialização em clínica médica e cirúrgica. E na minha busca constante de aprendizado, uma busca constante de crescer no entendimento e avançar cada vez mais nas necessidades, né, do conhecimento das necessidades de atender, né, em resolver os problemas, as enfermidades, as doenças dos animaizinhos, eu, lógico, já comecei a fazer esse curso de pós-graduação em clínica médica e cirúrgica. E nesse meio também nós mudamos de endereço, nós montamos uma clínica veterinária 24 horas. Nós saímos ali do setor sul, onde a gente começou em 94, e em 2003 nós já viemos aqui para o setor Bueno, onde nós colocamos essa clínica médica veterinária 24 horas com algumas especialidades que já estavam surgindo e colegas estavam já também fazendo as suas pós-graduações e estudando em certas áreas. Então nós somos uma das primeiras clínicas em Goiânia que começou a ter várias especialidades. E assim foi, depois a gente foi convidado também nesse inteirinho, nós fomos convidados pelo Shopping Center Flamboyant a levar, né, o nosso empreendedorismo, do fazer o melhor, de trazer o que tem do melhor para atender o mercado pet. A gente começou lá e a criação, né, desses animaizinhos assim que a gente ama, esses filhotinhos a gente também tem até hoje, cuida com muito amor. E depois disso também eu comecei toda essa história junto, nessa sede de estudo e conhecimento, eu também fui me aprimorando, estudando e me aprofundando cada vez mais e me aperfeiçoando na área de pediatria, na parte de geriatria e também na parte de dermatologia. Então aqui hoje na clínica a gente tem vários colegas, várias especialidades e estamos aqui o tempo todo para cuidar do seu animalzinho, trazer solução e resolver o seu problema. Tá bom? Tá aqui a minha história, um pouquinho da minha história, tá? Um beijo para vocês.